Oi, galera do YouTube, como é que vocês estão? Meu nome é Andréa Alves, vocês já sabem. Para quem está chegando agora, eu sou professora de yoga, sou coach terapeuta e o canal é para esse compartilhamento de ideias, a gente trocar informações, falar sobre a mente, né, os nossos pensamentos, essas coisas que muitas vezes as pessoas falam, mas falam com uma linguagem que é um pouco diferenciada. E aqui a gente fala uma linguagem mais simples, mais fácil de entender. Esses dias eu estava pensando e conversando com uma aluna minha e refletindo sobre as escolhas que nós fazemos. Porque algumas dessas escolhas, na verdade, elas são determinadas pela maneira que nós temos um comando cerebral. O nosso cérebro, a nossa mente, ela emite dois tipos de comando para determinadas atitudes e escolhas que nós vamos fazer. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A mente, ela é comandada por dois tipos de situações diferentes. Ou você busca o prazer, ou você se afasta da dor. Então como que funciona isso? É inconsciente. É muito inconsciente. Então, por isso que é muito importante você se conhecer, conhecer a sua personalidade, você saber quais são as suas atitudes, o porquê você faz determinadas escolhas. O autoconhecimento é uma das coisas que vai te impulsionar a chegar aonde você quer e te libertar de muitas vezes do mundo da mente, onde você fica aprisionado, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, mesmo sem querer ter essas atitudes e não consegue entender o porquê. Então eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós queremos, nós precisamos fazer uma dieta. Então você fala assim: não, eu tô um pouco acima do peso, eu quero fazer uma dieta, com certeza. E você fala: não, segunda-feira eu vou começar, e quando chega na segunda-feira você tá toda animada, e aí você vai e almoça aquela saladinha só. Quando você chega em casa, a mãe, o marido, o filho, trouxe o quê? Trouxe aquele chocolate maravilhoso que você adora, aquele que você mais gosta. E aí, o seu comando cerebral vai falar mais alto nessa hora. O que ele vai dizer para você? Ah, eu mereço, né? Eu almocei uma salada, eu mereço comer só um pedacinho. Eu preciso comer só esse pedacinho. Por quê? Porque aí você está buscando aquele prazer de comer, o prazer que aquela comida vai te dar. E aí, você não tem uma atitude pensando assim: não, mas eu não vou comer porque eu estou acima do peso, eu estou fazendo dieta e o meu objetivo é chegar a determinados quilos. Então eu vou me afastar disso. Não. Geralmente o seu cérebro vai falar que você merece, mas nem sempre a nossa mente, ela toma as atitudes e nos levam a tomar as atitudes mais certas. Na maioria das vezes, quase 100% dessas vezes, a mente nos leva a tomar atitudes que sejam mais fáceis. Mas o mais fácil não necessariamente é o certo e é onde nós queremos estar. Porque muitas vezes, eu já comentei sobre isso em alguns vídeos atrás, mudar dói. A mudança, ela nos incomoda. É a mesma coisa quando você muda de casa, ou até mesmo você muda, sua mãe fala pra você: ó, eu vou mudar seu quarto, tá? Você vai ficar em outro quarto agora. Ou muda de casa, realmente, quando você vai e muda de casa. O que acontece nos primeiros dias quando você muda de casa? Você olha pra casa e tá como? Aquela bagunça, gente. Dá até medo, dá como? Dá aquele desesperozinho assim no coração que você fala: ai, gente, não quero, não. Eu não quero ficar fazendo esse trabalho todo de colocar tudo em ordem no lugar novamente. Por quê? Porque mudar incomoda, mudar é um desconforto. Toda vez que você decide ter novos hábitos, ter novas atitudes, o seu cérebro ele tende a rejeitar, a sua mente tende a rejeitar. Por quê? Porque ela quer te afastar daquela dor da mudança. Ela não quer que você vá naquela direção porque ela não sabe dizer que aquilo é bom ou ruim. Ela só sabe entender, eu tô falando da mente, ela só sabe entender
que aquilo vai gerar um sentimento de desconforto. E como o sentimento de desconforto não é algo que ninguém queira sentir, o cérebro ele é o quê? Um protetor nosso, a nossa mente, melhor dizendo, né? A nossa mente subconsciente, ela é uma protetora, ela tá ali para nos proteger de várias atitudes e situações que chegam para ela. Se não fosse assim, se ela não fosse uma mente que nos protegesse, qualquer coisa que você ouvisse, qualquer coisa que as pessoas diriam para você, você não ia ter a situação de julgar aquilo. Por quê? Porque nós julgamos porque a gente está tendo atitudes subconscientes para nos proteger. Então, se você ouve alguma coisa que é diferente daquilo que você acredita, das suas crenças, dos seus paradigmas, tende a ter um conflito aí. Então, tudo que gera um conflito, tudo que gera um desconforto, o subconsciente ele vai buscar um caminho mais fácil para que você não sinta esse desconforto. Então, é nesse exato momento que você tem que se conhecer, que você tem que entender que às vezes você tem que passar por cima do seu subconsciente, tomar as rédeas da sua mente e falar: não, quem manda aqui sou eu. Então é aquela pizza, é aquele pedaço de chocolate que naquele momento vai te trazer aquela dor, vai te trazer aquele prazer, mas que depois vai te trazer a dor do arrependimento. Então, percebe como você tem que estar atento a tudo que você pensa, a tudo que você sente. Você não pode estar com a mente dispersa, porque a mente, ela é um terreno fértil. Tudo que você plantar ali vai germinar, seja coisa boa, seja coisa ruim. Então, nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos. Temos que estar atentos ao comando que o nosso subconsciente está nos mandando, nos emitindo. Porque muitas vezes o coração da gente até dispara e você se sente meio aflito, mas porque você não para um segundo para falar assim: peraí. Respira fundo e fala: o que eu tô pensando que tá me gerando esse desconforto? Poucos de nós temos esse hábito de nos policiar e nos perguntarmos o que a gente está sentindo. Só que é muito importante, porque não esqueça que a nossa mente, a consciente e o subconsciente, é como se fosse um GPS. Para você chegar onde você quer ir, você tem que escrever lá no GPS qual é o caminho que você vai, senão o GPS não te leva. Mas antes de você escrever o caminho que você quer ir para o GPS tem que descobrir onde você está. Percebe a sacada? Então não é só direcionar a mente para o que você quer. Não é só ir lá e escrever no GPS o caminho onde você quer ir. Porque se ele não souber onde você está no momento, ele não tem como fazer essa trajetória. Esse trajeto ele não tem como traçar. A vida é idêntica. Se você não descobrir exatamente agora qual é o momento que você está, não tem como você chegar no seu objetivo. E você tem que saber onde é o seu objetivo. Então, onde você quer chegar? Para onde você quer ir? E onde você está? Essas perguntas você tem que fazer para você mesmo. Por quê? Baseado nessas perguntas, essas respostas que você vai te dar, você vai descobrir essas respostas, aí você vai começar a perceber quais são as atitudes que você está tendo. Será que você está tendo atitudes que estão só te afastando da dor? Ou você está tendo atitudes que só te levam para o prazer? Quais são essas atitudes? Novamente, você está vivendo a dor do arrependimento ou você está vivendo a dor da mudança? Quais são as suas atitudes? Eu vou deixar essas perguntas para você. Você tem que responder essas perguntas para você mesmo. É muito importante isso. O autoconhecimento e a autoanálise é transformador. Não se esqueçam disso, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Eu tô sempre trazendo um vídeo novo, um assunto pertinente pra gente discutir, algo que vai te fazer pensar e te impulsionar a chegar onde você quer, a te impulsionar a fazer você atingir seus objetivos. Porque essa é a minha missão, tá bom? Fiquem com Deus. Aquele beijo grande no coração e responde para você.